O programa Filosoférias tem o patrocínio de Unisque Montenegro, apoio Livraria Intelectual, Lojas Benoit e Michel Moda Jovem. Opa! E aí, pessoal, tava vendo um pouquinho aqui das mensagens aqui, me refrescando as minhas ideias também, né? E fica esse convite de novo, pra gente refrescar juntos as nossas ideias. Então, tô de volta aqui, nessa praia que vocês já conhecem, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre lógica e argumentação. Então, vem comigo, que está começando mais um Filosoférias. Como se sabe, né, gente, a filosofia ela é mãe de todos os saberes, né? Então, matemática, por exemplo, nasceu de discussões que pertenciam antes à filosofia. Sim, apesar de a filosofia ser de humanas hoje, né, ela antigamente tinha muito a ver com exatas. Essa vocês não sabiam, né? Bom, um dos temas que o pessoal da filosofia sempre discutiu, e como discutiu, foi da lógica. Esse tema foi importante para pensar não apenas o ordenamento e organização das coisas, do mundo e das pessoas, mas também a gestão de informações e a coerência de um determinado argumento. Como os filósofos estavam sempre discutindo, no bom sentido, que é dialogando, né, não brigando, sobre essas coisas, né, ter bons argumentos sempre era importante, assim ficava mais fácil convencer alguém sobre um determinado assunto, né? Pensem, por exemplo, quando alguém conta uma história para vocês. Se essa pessoa não tiver uma boa lábia, fica difícil perceber que é mentira ou que a pessoa está insegura. Não sabe direito sobre o que está falando, certo? Então, a lógica serviu desde sempre como um tema que se ocupava em dar coerência e racionalidade aos discursos, argumentos e discussões. Mas como eu falei que tinha relação da filosofia e matemática, a lógica ela acabou evoluindo para a lógica simbólica, em que se trocam sentenças, frases por símbolos. E isso, muito tempo depois, foi o que ajudou, por exemplo, aos programadores desenvolverem os primeiros computadores e os primeiros softwares. Loucura, né? Vou me hidratar um pouquinho aqui. E uma outra relação da lógica com a argumentação tem a ver com a dedução. Sabe aquela forma de explicar coisas que a gente parte de uma informação maior e vai reduzindo, até chegar numa conclusão? Então, isso também faz parte da metodologia da disciplina de lógica, desde os primórdios. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Um livro que trata dessa forma de raciocinar, explicar as coisas, é o do Sherlock Holmes, por exemplo. As histórias desse personagem, também disponíveis em filmes, série, que vocês já devem ter visto, tratam especialmente da capacidade de extrair informações com base na observação do Sherlock e as possíveis conclusões com base no conhecimento que ele tem, deduzindo informações mais gerais para respostas mais específicas. Massa, né? Aliás, se vocês gostam de filosofia, como eu venho falando nos outros episódios, tem um material muito massa na Livraria Intelectual. Sim, gente, além do Google e do YouTube, do Twitter e afins, a gente consegue aprender de outras formas. E hoje a dica que a gente tem de leitura, já que eu falei de Sherlock Holmes, não é o Sherlock Holmes, mas é o Edgar Allan Poe. Tem essa edição muito bonita aqui da editora Dark Side. Ela é toda com letras douradas na capa, tem uma capa dura bonita e ela tem ilustrações muito bonitas aqui dentro. E tem um dos primeiros contos de romance policial que acabou servindo de inspiração para o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock. Então, sem esse cara aqui, não teria Sherlock. Então, fica essa dica de leitura para quem gosta de contos, histórias curtas, né? Essa é a dica de hoje. E como sempre, né? Na filosofia, como já disse, a gente aprende que a gente não tem que concordar com tudo. Então, vocês podem ter dúvidas, discordar do que ouvem e veem aqui, até porque tudo que a gente fala é repleto de simplificações, generalizações e recortes em um determinado assunto. Então, pessoal, agora que a gente está chegando no fim, enquanto eu me hidrato mais um pouquinho aqui, porque esse sol hoje está um pouco mais forte que o normal, eu deixo o convite para quem quiser acompanhar os próximos capítulos. Hoje a gente conversou sobre lógica e argumentação, mas nos próximos encontros a gente vai explorar mais temas interessantes. Então, espero vocês. Continuem estudando, se hidratando e curtindo as férias. Até a próxima!
Vestibular 2023. Inscreva-se em unisque.br/vestibular.